Ora então, muito bom dia, muito bem-vindos. O meu nome é Fausto Pinto, sou diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e é com grande prazer e honra que dou início a esta cerimónia. Quero começar por cumprimentar a mesa, cumprimentar o Sr. Vice-Reitor, professor Carlos Ribeiro, em representação do nosso magnífico Reitor da Universidade de Lisboa, o Sr. Professor António Cruz Serra, cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Escola, professor José Ferro, o Sr. Presidente do Conselho Científico, professor Mel Cristino, a Sra. Professora Ana Isabel Lopes, a aluna Andreia Daniel, e quero aqui, e já irei à última senhora da mesa, mas quero aqui deixar desde já uma palavra de muito apreço e agradecimento pela presença de inúmeras personalidades ilustres que estão hoje aqui, Sr. General Ramalhianes, Sr. Jorge Sampaio, Sr. Professor Cavaco Silva, em Vossas Excelências, cumprimento todos os ilustres convidados que estão aqui hoje conosco, desde ministros, secretários de Estado, dirigentes de várias entidades públicas e privadas das mais variadas áreas, representações de instituições amigas e parceiras, senhores professores, senhores funcionários, caros alunos, minhas senhoras, meus senhores, last but not the least, maybe the first, minha cara professora Maria do Céu Machado, familiares, amigos e colaboradores. Quero começar por agradecer a presença de todos vós neste ato académico, sempre de grande significado, não só para quem é homenageado, mas também para a instituição académica que a Sra. Professora Maria do Céu Machado tão exemplarmente serviu. Gostaria de felicitá-la por esta decisão de realizar a sua lição de jubilação, a qual constitui sempre uma excelente oportunidade para se fazer uma reflexão sobre toda uma trajetória. E que trajetória, Maria do Céu! Tal constitui igualmente um momento que transcende os aspectos de ordem pedagógica e festiva, naturalmente associados a este tipo de cerimónias, mas confere-lhe também um sentido ético e moral que fica perpetuado neste momento simbólico para as gerações futuras. E vejo aqui alguns alunos, o que também me deixa muito feliz. A Sra. Professora Maria do Céu Machado tem uma trajetória excelsa ao longo da sua vida, recheada de múltiplos feitos. Fez o seu ensino liceal no Colégio do Sagrado Coração de Maria e no Liceu Dona Filipa de Lencastre, licenciou-se nesta Faculdade de Medicina em 1972, é especialista em pediatria desde 1980 e, com 40 anos de idade, foi uma das mais jovens chefes de serviço no nosso país. Posteriormente, a sua carreira decorreu de forma brilhante, tendo passado por várias instituições, várias posições, onde desempenhou múltiplas funções e onde deixou sempre muito bem vincado o seu brilho profissional e a sua personalidade forte. Desempenhou inúmeras funções, das quais destaco aqui o ter sido alta comissária para a saúde, foi membro do Conselho de Escola desta faculdade, bem como do seu Conselho Científico, é académica titular da Academia Portuguesa de Medicina desde 2007, pertenceu ao Conselho Consultivo da Escola de Administração de Saúde do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, foi presidente do Conselho Geral da Universidade de Évora, presidente da Associação para as Crianças de Santa Maria, e aqui realço em particular esta posição, entre muitíssimas outras, poderia estar aqui a manhã toda e até a tarde a enumerá-las. Foi também na sua área profissional vogal e presidente do Colégio de Pediatria, foi vogal e presidente da Distrital de Lisboa da Ordem dos Médicos e foi delegada do Board Europeu de Pediatria. Atualmente é ainda presidente do Infarmed, é professora catedrática desta Faculdade de Medicina, membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, vice-presidente da Academia Portuguesa de Medicina e recentemente tivemos a oportunidade de ter uma reunião excelente organizada pela professora Maria do Céu, bem como vice-presidente da European Federation of the Academies of Medicine. É professora convidada noutras faculdades e noutras instituições, como a Faculdade de Direito, o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, é perita da Direção-Geral de Saúde para o Plano Nacional de Saúde, membro da Comissão Técnica do Programa Nacional de Diagnóstico Precoce, vice-presidente da Associação Portuguesa de Ciências do Comportamento e Saúde, bem como, também uma das suas funções com grande visibilidade, presidente da Associação dos Amigos do Hospital de Santa Maria, onde recentemente tivemos, aliás, a oportunidade de celebrar o seu aniversário. Foi vencedora de inúmeros prémios, realço aqui os 2 prémios Bial de Medicina Clínica, em 2002 e 2006, e o Prémio de Qualidade Amélia de Mel, em 2005. Tem múltiplos, dezenas, centenas de artigos publicados, 6 livros, centenas, à volta de 700 conferências e comunicações científicas. A nível nacional, foi agraciada como grande oficial da Ordem de Mérito da Presidência da República, pelo Sr. Professor Cavaco Silva, quando nosso Presidente, e foi medalha de ouro do Ministério da Saúde em 2012. Não posso deixar de mencionar
que é viúva de um dos grandes mestres desta casa, o Sr. Professor João Lobo Antunes, a quem presto aqui a minha homenagem, completaria hoje 75 anos de idade. E o seu património genético perpetua-se pelas 2 filhas e pelos 7 netos dos 10 aos 18 anos, hoje também aqui presentes, e uma menção especial. A sua aula de jubilação hoje assinala assim o percurso de quase 70 anos de vida, o culminar de uma carreira falada na primeira pessoa. Relembro aqui hoje, de forma especial, as palavras da já saudosa Agostina Bessa Luís. A grandeza de um espírito está na pluralidade e plenitude da sua sensibilidade. Todo o vasto espírito é sempre um tanto santo e outro tanto demoníaco. Todo o artista exagera ou dilui, aviva ou simplifica. Permita-me, minha cara professora Maria do Céu Machado, em meu nome pessoal e em nome da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, agradecer-lhe, em primeiro lugar, por tudo aquilo que fez pela nossa instituição, onde deixou obra feita, que estou seguro perdurará, e, por fim, quero desejar os maiores sucessos e felicidades nesta sua nova etapa da sua vida, na certeza de que continuaremos a contar com o seu saber, a sua experiência e o seu empenho. Muito obrigado. Digníssimo Sr. Vice-Reitor da Universidade de Lisboa, digníssimo Sr. Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Sr. Presidente do Conselho de Escola, Sr. Presidente do Conselho Científico, Sra. Presidente da Associação de Estudantes, distintas e insígnes personalidades, Srs. Professores, caros colegas, caros alunos, excelentíssimas senhoras e senhores, muito nossa estimada Sra. Professora Doutora Maria do Céu Machado. É para mim elevada honra e distinção estar presente nesta sessão da apresentação da última lição da Sra. Professora, figura pública de grande relevo, personalidade ímpar da pediatria e da medicina portuguesa. Na sua multifacetada vida institucional, como o Sr. Professor Fausto Pinto já mencionou, tem desempenhado brilhantemente inúmeras e relevantes funções em diversas instituições nacionais e internacionais. O percurso profissional da professora Maria do Céu Machado, para os pediatras, permita-me, professora Maria do Céu, tem sido, porque não terminará nesta etapa seguramente, notável, abrangente, riquíssimo de vivências e de contributos para as instituições que têm servido com inteligência, extrema dedicação e brilhantismo. Neste breve revisitar de uma notável carreira, por onde começar? A professora Maria do Céu licenciou-se em Medicina nesta faculdade, em 72. Cumprindo todas as etapas, desenvolveu fulgurante carreira hospitalar, como já foi salientado pelo Sr. Professor Fausto Pinto, iniciada com o internato de pediatria no Hospital Dona Estefânia, onde adquiriu o título de especialista e trabalhou como assistente hospitalar de pediatria. 10 anos depois era já chefe de serviço de pediatria, funções que exerceu durante 7 anos na maternidade Alfredo da Costa, tendo entretanto efetuado a subespecialização em neonatologia. Subsequentemente, em 96, foi convidada como diretora do Departamento de Pediatria do Hospital Fernando da Fonseca, cargo que exerceu exemplarmente durante 10 anos, tendo sido também diretora clínica do mesmo hospital. Completou a sua formação com estágios em centros hospitalares internacionais de referência, no Reino Unido, no Canadá, em Espanha, bem como formação especializada em gestão clínica, tendo adquirido a competência em gestão pela Ordem dos Médicos. Em 2006, sendo diretora do Hospital Fernando da Fonseca, diretora clínica, é convidada para a Alta Comissária da Saúde, cargo que exerceu até 2011 e no decurso do qual trouxe contributos únicos para a redefinição de prioridades do Serviço Nacional de Saúde, ilustrados, por exemplo, nos importantes documentos publicados pelo Alto Comissariado. Em 2011, assume o cargo de diretora do Departamento de Pediatria do Hospital Santa Maria, que exerceu durante 7 anos, cumulativamente com o cargo de diretora clínica do Centro Hospitalar Lisboa Norte, no período 2013-14. Mais recentemente, 2017, convidada a assumir o cargo de presidente do Infarmed. A professora Maria do Céu tem sido sempre uma interveniente ativa no seu tempo, destacando-se impressionante número de relevantes funções em instituições e organismos públicos, sociedades científicas e organismos profissionais, paralelamente às etapas convencionais da carreira hospitalar, designadamente, alguns já mencionados pelo Sr. Professor, Presidente do Colégio de Pediatria, Presidente da Distrital de Lisboa da Ordem dos Médicos, Delegada do Bordo Europeu de Pediatria, Presidente da Secção de Neonatologia, Presidente da Comissão de Saúde da Criança e do Adolescente, do Conselho Nacional de Oncologia,
vice-presidente do Conselho Nacional contra a SIDA, presidente da Associação para as Crianças de Santa Maria, aqui apenas a destacar algumas com mais afinidade à pediatria. Revisitando o seu percurso no Departamento de Pediatria e na Clínica Universitária de Pediatria, que conheci mais de perto, não é fácil exprimir o imprinting que a professora deixou. Personalidade marcante, uma verdadeira influencer na comunidade médica e na área de saúde em geral, influenciou de facto os serviços por onde passou. Foi inspirador role model para jovens e menos jovens, pelo entusiasmo e referência intelectual, mas sobretudo pela exemplaridade do seu trabalho e sentido do dever. Tem a visão global e macro da pediatria, da medicina e da saúde, bem como do planeamento estratégico e não apenas do funcionamento estrito convencional do ecossistema hospitalar. Tem a visão transversal e longitudinal do ciclo de vida, do pré-natal ao adulto, da doença à saúde, do hospital ao centro de saúde, à comunidade. Como costuma dizer, pratiquemos uma pediatria, medicina, compreensiva, de oportunidade e de proximidade. Tem sido muito mais do que uma pediatra, geral, também neonatologista e médica da adolescência. Tem sido uma médica do seu tempo e à frente do seu tempo, com os insights adicionais da gestão, da qualidade de vida, da farmacoeconomia, da bioética, da saúde pública, etc., etc., aplicados à medicina clínica hospitalar e comunitária. Em suma, a visão da medicina integrativa. Empreendedora, cria mudança por onde passa. Deixou sempre a sua marca indelével da mudança transformadora, envolvendo com intensidade todas as componentes da vida académica, assistência, ensino, pré e pós-graduado, investigação e gestão clínica. Soube criar sinergias onde existiam ilhas. Lúcida e intuitiva, justa nas críticas, sabia elogiar e incentivar, sobretudo os mais jovens, proporcionando oportunidades de realização. É rigorosa e exigente, mas tolerante. Nem sempre consensual, sempre determinada, racionalmente persuasiva e de pensamento transformada em ação e eficiência. Para a professora Maria do Céu, não há impossíveis. Foi exemplar no desejo de progressão e de afirmação do Departamento no panorama nacional e internacional. Com perspicácia, inteligência e espírito visionário, soube antever prioridades, desenvolvendo projetos pioneiros no seu Departamento, de que serão apenas alguns exemplos, entre outros, a Unidade da Dor, a Unidade de Cuidados Paliativos Pediátricos, o Conselho dos Jovens. Fez renovação de estrutura física, com significativa melhoria de serviços. Foi, em certa medida, revolucionária ao aplicar princípios, estándares e perspectiva autocrítica na gestão clínica. Pugnou firme e empenhadamente pelo processo de acreditação internacional do Departamento, que exemplarmente coordenou, incluindo 6 serviços, e motivo de orgulho de todos nós, já que segue atualmente no 3º ano de recertificação. Foi promotora da inovação na forma e nos conteúdos, na estrutura e na cultura organizacional do Departamento. A sua energia inesgotável a todos surpreendia nas reuniões, nas visitas, numa agenda verdadeiramente multitasking. Como conseguia responder a solicitações em tantas frentes ao mesmo tempo? No meio de tamanha exigência, encontrava tempo para ir ver aquela criança ao piso 9 ou procurar resolver in loco o problema da urgência. E no plano académico? A professora Maria do Céu, como já foi salientado pelo Sr. Professor, é uma académica no pleno conceito do termo, com a visão holística da medicina, ensino e investigação, envolvendo a perspectiva de saúde pública. Desenvolveu uma carreira académica plena, iniciada em 85 como assistente convidada de pediatria, posteriormente professora auxiliar da Faculdade de Ciências Médicas, doutorou-se em pediatria em 97 pela mesma faculdade, onde exerceu até 2000, altura em que transitou como professora auxiliar de pediatria para a Faculdade de Medicina de Lisboa, prosseguindo as etapas académicas com agregação e, subsequentemente, professora catedrática. Neste contexto, como já foi salientado, integrou inúmeros juros de doutoramento, mestrado, o Conselho de Escola, o Conselho Científico da Faculdade. Também, como já salientado no plano científico de investigação, a sua atividade e produção científica é prolífica e abrangente, até quanto a áreas de interesse. Pediatria social, farmacoeconomia, medicina do adolescente, infecciologia, neonatologia, bioética, entre outros, refletindo a transversalidade atual do conhecimento. Na Clínica Universitária de Pediatria, como responsável pelas disciplinas de pediatria, foi pedagoga exemplar, mantendo com elevação e brilho o legado dos seus antecessores no ensino de excelência da pediatria, de que muito nos orgulhamos. Soube proporcionar oportunidades de progressão e valorização na carreira académica aos docentes. Fomentou a inovação curricular, contribuindo para que as disciplinas de pediatria mantenham uma excelente apreciação no ranking das disciplinas clínicas da nossa faculdade. Apenas a título de exemplo, no 5º ano do mestrado integrado em Medicina, entre diversas inovações, quer na tipologia de aulas, avaliação, entre outros, introduzimos seminários, por exemplo, sobre cuidados paliativos, a dor em pediatria, hipertensão, o ciclo do medicamento, transpondo para o ensino pré e pós-graduado os avanços do conhecimento e da prática clínica.
As escolhas de teses de mestrado integrado tinham e continuam a ter uma elevada proporção de tópicos pediátricos. Emergiram novas teses de doutoramento. O portfólio formativo pós-graduado cresceu. A produção científica do departamento ganhou nova expressão qualitativa e quantitativa. A sua vivência académica incluiu ainda o título de académica titular da Academia Portuguesa de Medicina, membro do Conselho Consultivo da Escola de Administração de Saúde do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e presidente do Conselho Geral da Universidade de Évora. Por tão distinto percurso e carreira, foi agraciada como grande oficial da Ordem de Mérito da Presidência da República e medalha de ouro do Ministério da Saúde, como já mencionado. E mais recentemente, a par das suas relevantes funções como ilustre presidente do Infarmed desde 2017 e professora catedrática desta faculdade, a professora Maria do Céu é ainda membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, professora convidada da Faculdade de Direito, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, entre muitos outros cargos, e presidente da Associação dos Amigos do Hospital de Santa Maria. Este envolvimento ativo em importantes causas institucionais testemunha o que já antecipamos, que a vida pública da professora Maria do Céu continuará, com muitos e importantes contributos para dar. No meio da diversidade de solicitações, conseguia e consegue ser figura pública, dedicar-se aos seus hobbies favoritos e ainda ser mãe e avó dedicadíssima. Recordamos ainda hoje a professora Maria do Céu a planear com enorme alegria as férias com os seus muitos netos que a adoram. Concluirei. Muito devemos individualmente e como instituição à professora Maria do Céu Machado. Preocupou-se sempre com a causa pública, para a qual trabalhou devotadamente. Foi e é fonte de inspiração e exemplo de dedicação aos seus serviços, departamento, hospital, faculdade e país, que tem servido incansavelmente. Coisa rara, conseguiu conciliar uma visão verdadeiramente holística com uma praxis e carreira profissional à altura dessa visão. A herança que nos deixa é pesada. Tudo faremos para manter acesa a chama e honrar tão nobre testemunho, motivo de orgulho de todos nós e da nossa pediatria. Neste tributo à sua visão moderna e aberta aos desafios do seu tempo, a melhor homenagem que poderemos prestar à professora Maria do Céu é seguir o seu exemplo de trabalho, competência e inesgotável curiosidade. Neste momento de evocação e distinção de uma carreira académica, cumpre-me enaltecer a mestre e o seu legado único, inscrito no património do nosso departamento e da nossa faculdade. À professora Maria do Céu, Departamento de Pediatria Clínica Universitária de Pediatria, manifestam a mais profunda admiração, respeito e gratidão pela grande pediatra e ilustre personalidade. Contamos com a professora Maria do Céu já amanhã. Muito obrigada. Gostaria de começar por cumprimentar a professora Maria do Céu Machado pela gentileza no convite para que estivesse aqui presente e vos dirigisse estas breves palavras. Cumprimento também todas as altas entidades aqui presentes e, claro, todos os membros da mesa. Professor Dr. Carlos Ribeiro, Vice-Reitor da Universidade de Lisboa, Professor Dr. Fausto Pinto, Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Professor Dr. José Ferro, Presidente do Conselho de Escola da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Professor Dr. Mel Cristino, Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, professora doutora Ana Isabel Lopes. Cumprimento também todos os presentes na sala com uma palavra especial para os meus colegas estudantes que, de facto, hoje marcam aqui presença. Hoje é um dia muito especial para a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. É o dia em que se celebra a última lição da professora Maria do Céu Machado. Marca-nos este dia pela enorme pessoa e docente desta casa, que hoje temos o prazer de ouvir mais uma vez. Existe um reduzido número de pessoas no mundo que são recordadas com saudade pela marca que deixam no coração das pessoas e nos lugares onde passam. A professora Maria do Céu Machado é, sem dúvida, um exemplo de um ser humano especial. De entre os seus múltiplos cargos nas mais diversas instituições, a professora sempre primou por alcançar mais e melhor, por defender os seus grandes princípios e transformar o mundo, sempre acompanhada das pessoas, as quais nunca desvalorizou e compreendeu a sua importância para os feitos conjuntos que marcam a sua vida. A lista de cargos desempenhados, de prémios ganhos, publicações realizadas, revela-nos a dedicação de uma vida à medicina, claro, mas acima de tudo, aos outros, ao país e ao mundo. Nas palavras de Oscar Wilde, viver é a coisa mais rara no mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Se é raro, não é impossível, porque hoje estamos a felicitar um exemplo de alguém que vive para todos nós.
Maria do Céu Machado é considerada uma mulher da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Uma mulher com um espírito empreendedor que se dedicou a revolucionar o Departamento de Pediatria e a dedicar-se ao ensino. E é exatamente aqui que entram os estudantes. Sendo as minhas palavras preferidas, em nome de todos os meus colegas, não poderia deixar de transmitir uma ideia clara e que nos ressoa em muitos momentos quando pensamos em professores. Desde pequeninos que seguimos exemplos. Aprendemos muito do que sabemos por imitação e acreditamos que podemos evoluir com base naquilo que nos é ensinado. Crescemos e chegamos à faculdade, onde voltamos a ser pequeninos e o ciclo repete-se. Seguimos os exemplos. Não poderia deixar de vos dizer hoje que é para os estudantes um privilégio ter-se como docente uma professora tão genuína, sincera e com um enorme coração. A professora Maria do Céu Machado é, sem dúvida, uma referência para muitos de nós nesta casa e para mim, que enquanto presidente da AFML, admiro a sua garra e amabilidade. Obrigada, professora. Obrigada por nos mostrar que se pode ir mais além sem esquecer os outros. Obrigada por nos ter dado o privilégio de crescer consigo e de podermos escutar as suas enormes palavras em vários momentos. Obrigada por ser um exemplo para todos nós. Mas não só a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa é a casa que honra e relembra o seu percurso louvável. Também a Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa fica a dever à professora Maria do Céu Machado, que sempre fora uma grande amiga dos estudantes e também da nossa associação, pela sua proximidade aos mesmos e apoio incondicional na realização dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Hoje, celebramos o percurso inigualável da professora, sendo poucas as palavras para a descrever, agradecendo todo o seu contributo para a medicina, FMUL, AFML, louvando todos os feitos com que nos prendeu e a marca gigante que deixara. O mundo é hoje um lugar mais forte, mais feliz. A Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa deixa aqui o seu mais profundo agradecimento a Maria do Céu Machado, a professora, que é um exemplo para todos nós. Penso que este microfone, podem ligar o microfone, se faz favor. Bom dia a todos, já é boa tarde. E eu começo por cumprimentar os de fora, porque estamos em casa, estou na minha casa, e portanto cumprimentava os senhores Presidentes da República, General Ramalho Eanes, Sr. Dr. Jorge Sampaio e Sr. Professor Cavaco Silva. Muito obrigada pela vossa presença aqui, Sra. Ministra da Saúde, Sr. Secretário de Estado da Saúde, e cumprimento todos os presentes, são todos amigos, muito obrigada por estarem aqui hoje. E os da casa, os meus, esta é a minha casa, professor Fausto Pinto, muito obrigada por me ter ajudado nesta aula de jubilação. Senhor professor Carlos Ribeiro, representante do Sr. Reitor, e as maiores desculpas pela informalidade, eu comecei pelo professor Fausto Pinto. Sr. Presidente do Conselho Científico, professor Melo Cristino, Sr. Presidente do Conselho de Escola, professor José Ferro, Sra. Professora Ana Isabel Lopes, que me substituiu já na direção do departamento e que é já professora catedrática de pediatria, muito obrigada pelas suas palavras, e Andreia, muito obrigada, quase médica, quase doutora. Muito obrigada e muito obrigada a todos pela gentileza, pela ajuda nesta organização e pelas palavras. Já devem estar aborrecidos e maçados com tanto cargo, e agora vou mostrar a minha vida real, no fundo. E não se esqueçam que sou pediatra, os pediatras brincam com as crianças. Estava eu a pensar no título, tinha pedido a contagem de tempo de serviço e tinha-me vindo uma contagem de tempo de 48 anos, há 48 anos que eu sou funcionária pública, e estava eu a pensar qual seria o título da aula num almoço de família, quando os meus netos disseram melhor é usares a trigonometria. E, portanto, eu tenho que agradecer ao Diogo e à Teresa, que estão no 12º ano e irão para a faculdade este ano, as lições de trigonometria. Não foi fácil, eu já não estou em idade de aprender trigonometria. Mas isto é também uma homenagem ao professor Fausto Pinto, visto que o eletrocardiograma é uma função trigonométrica. Bem,
A última aula em medicina não é bem como noutras faculdades. Em direito, por exemplo, diz a minha filha Mariana, é uma aula formal mesmo sobre matéria. Em medicina nós fazemos normalmente uma reflexão de vida e uma reflexão sobre a saúde ao fim de tantos anos. E, portanto, tudo o que aprendi, o que ensinei, os meus modelos, esqueci-me ali dos estudantes, André, os chefes, os internos, os colegas, os colaboradores, obviamente, e por onde andei, que já foi largamente referido, não vou voltar a isso. Os meus primeiros modelos foram os meus avós, tanto o paterno como o materno. E o avô Machado, portanto o avô paterno, é de uma família de Carraseda de Anciães. Esta é a casa que não está bem assim, está em ruínas, mas isto é uma reconstrução. E o meu avô Machado foi governador do Banco Nacional Ultramarino. E se não tivesse sido governador do Banco Nacional Ultramarino, se calhar não teria ido para Moçambique e depois para a Índia, como governador, e, portanto, não teria deixado o meu pai e os meus tios num colégio em Lisboa e o meu pai não teria conhecido a minha mãe. Este é o meu avô Machado, eu agora não consigo... Este é o meu avô Machado, um homem de um rigor e de uma seriedade, aliás, tem cara disso. Este é o meu pai. A minha mãe, a família da minha mãe é de Porto Alegre. O meu avô Manuel era médico, e foi um modelo também, muito mais tarde, porque este meu avô morreu com 63 anos, mas se ele não tivesse sido deputado, não teria vindo para Lisboa, para a Assembleia da República, e a minha mãe não teria vindo para um colégio em Lisboa, provavelmente não se tinham conhecido e não tinham casado e eu não tinha nascido. Tenho a dizer que eu, quando vi esta fotografia, mostrava sempre a toda a gente que esta menina era eu, que deixava a minha mãe com uma cara horrível e eu não percebia porquê. E depois, 4 anos mais tarde, apareceu o meu irmão. Se não fôssemos assim de uma família média burguesia, provavelmente eu não tinha ido para o Colégio Sagrado Coração de Maria, porque agora é muito mais popular, mas na altura era realmente um colégio para a média burguesia, onde me puseram logo de início a fazer de anjinho, o que me maçou a vida inteira. Maçou-me de tal maneira que quando cheguei aos 14 anos comecei a fazer o contrário do que as freiras diziam. E por isso os meus pais resolveram não estar na hora de sair do colégio, que assim já ninguém consegue nada dela, e fui para o Liceu Filipa. Se não me tivessem posto a fazer de anjinho, eu não tinha ido para o Liceu Filipa. E é durante este percurso no Liceu Filipa e no colégio também que o meu avô Manuel, que todos os dias nos visitava em casa e falava do curso de medicina dele, aqui é o curso de medicina 1916, o meu avô Manuel é aquele. Este curso tinha uma senhora que o meu avô dizia, nunca casou, porque também quem é que vai querer casar com uma médica? E este era o meu avô Manuel. Uma influência, ele contava-me as histórias da clínica, era pneumologista, e realmente influenciou-me. Eu nunca quis seguir nenhuma carreira senão a medicina. E, portanto, se não fosse ele, eu não tinha ido para a Faculdade de Medicina de Lisboa, onde entrei em 1966. O meu curso tem imensa gente notável. Eu pedi ao Eduardo Barroso para me arranjar uma fotografia do curso e nenhum de nós conseguiu encontrar uma fotografia do curso. A que eu encontrei foi esta, e sinceramente, Eduardo Barroso, António Rendas, Francisco Jorge, Benedita, não está cá nenhum. E são os mais notáveis do curso, de maneira que fui buscar outra fotografia. Lembram-se que isto é em 1966 e, portanto, em pleno mundo hippie, e de maneira que nós fazíamos umas festas. Este é o Jacques Pena, muito conhecido. Este é o famoso neurocirurgião Luís Távora e esta sou eu aqui atrás, apesar de tudo um bocadinho mais disfarçada. Ora bem, se não me tivessem dito que no Hospital de Santa Maria, quando comecei o internato geral, que se estudavam os doentes, mas nos hospitais civis de Lisboa, o Hospital de São José, o Hospital dos Capuchos, é que se aprendia a tratar os doentes, realmente eu não teria querido ir para os hospitais civis. Mas queria aprender a tratar os doentes e fui para os hospitais civis, o Hospital dos Capuchos, aqui o Hospital de São José. E estamos nós a fazer o internato geral quando há o 25 de Abril. E provavelmente, se não houvesse o 25 de Abril, o nosso curso, todo muito revolucionário, não tinha exigido que houvesse serviço médico à periferia. O nosso foi o primeiro curso. Eu não consegui encontrar uma fotografia. A Marta Nogueira mandou-me umas fotografias, mas estávamos tão mal vestidas, Marta, que eu... Isto é o período da Revolução, e, portanto, que eu não trouxe as fotografias. Mas o Jorge Seabra, encontrei
Há muito pouca referência, muito poucas fotografias sobre o Serviço Nacional de Saúde, mas encontrei em 2018 este artigo do Jorge Seabra, que é fantástico, diz: em 75 dezenas de jovens médicos, nós, deixaram a cidade para levar a medicina ao interior carenciado. Contra céu e terra, estas equipas e as comunidades que se acolheram ergueram do nada as primeiras pedras do futuro sistema de saúde pública. Uau! Fomos nós. Quando voltámos do serviço médico à periferia, fomos colocados à espera de fazer o primeiro teste de entrada na especialidade. O nosso curso também foi o primeiro que teve teste para entrar na especialidade. E eu fui colocada no Correio Cabral, no Hospital Correio Cabral, onde estava outro modelo, foi o meu grande modelo. Eu lhe esqueci-me de dizer que tanto o professor Adolfo Coelho como o professor Fernando Nogueira nos hospitais civis foram meus modelos, onde foi outro modelo, que era o Dr. Mateus Marques. E o Dr. Mateus Marques estava no Hospital Correio Cabral e nós fomos colocados no pavilhão da pediatria, infectopediátrica era no Hospital Correio Cabral, e ele era de tal maneira fantástico na forma de lidar com as crianças e com a doença que todos os que estavam ali colocados fomos para a pediatria nessa altura. E, portanto, se não tivesse sido colocada no Correio Cabral, se não tivesse o Dr. Mateus Marques, não tinha ido parar ao Hospital Dona Estefânia. Entrei no internato, no Hospital Dona Estefânia, e depois, e ainda por causa do 25 de Abril, quando acabei o internato, não havia vagas para especialistas, eu não gostava nada de recém-nascidos, para dizer a verdade, estava já a interessar-me por nefrologia pediátrica, mas eu tinha 2 filhas pequenas nessa altura, com 1 ano e 2 anos, e portanto a única forma de ficar em Lisboa era concorrer ao único concurso que abriu, que foi na Maternidade Alfredo da Costa, e assim fui para a Maternidade Alfredo da Costa, e na Maternidade Alfredo da Costa fui contratada como assistente convidada e comecei a minha carreira académica na Faculdade de Ciências Médicas. E foi na Faculdade de Ciências Médicas que fiz o doutoramento, já no Hospital da Amadora, e a vida é feita de SIS. Se o diretor clínico, o Hospital da Amadora, nessa altura, tinha acabado de ser assumido pelo Grupo José de Mel Saúde como hospital público com gestão privada, o diretor clínico estava aflito à procura de alguém para dirigir a pediatria e o diretor clínico era de Coimbra. E, portanto, perguntou ao professor Torrado Silva, que era de Coimbra e tinha acabado de abrir o serviço de pediatria do Garcia da Horta, se ele conhecia alguma pediatra que quisesse ir montar o serviço de pediatria. E foi assim que eu fui para o Hospital da Amadora. E depois, já no Hospital da Amadora, e porque o professor João Lobo Antunes começou à procura de hospitais afiliados para que os alunos da faculdade, aqui da Faculdade de Medicina, que eram muitos, pudessem ter, enfim, uma prática mais real e não estarem 30 ou 40 alunos numa aula prática. Fui, quando passei da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa para a Faculdade de Medicina, onde fiz depois a agregação, uns anos depois já era diretora clínica do Hospital Santa Maria. E estava eu sossegada no Hospital da Amadora quando o ministro Correia de Campos me foi buscar para a Alta Comissária da Saúde. Eu quero aqui dizer que, por acaso também, durante o tempo que estive no Hospital da Amadora, era Ministro da Saúde o Dr. Luís Filipe Pereira e convidou-me para Presidente da Comissão Nacional de Saúde da Criança e Adolescente. E realmente, eventualmente fizemos um bom trabalho, trabalhámos com a Direção-Geral de Saúde em articulação. O Serviço de Pediatria da Amadora também tinha muito boa fama e, por isso, provavelmente, o professor Correia de Campos achou que eu seria uma alta comissária, que teria qualidades para ser alta comissária. Tenho a dizer que sofri muito aqui, porque eu era uma pediatra feliz e sabia fazer pediatria, era uma boa pediatra e não percebia nada de políticas de saúde. Na altura, não é que agora perceba muito. E estava eu no Alto Comissariado, como sabem, aparece a Troika manda em cada ministério extinguir um organismo e foi decidido no Ministério da Saúde, que era o Alto Comissariado da Saúde, e nessa altura já o ministro Adalberto Campos Fernandes me tinha convidado para vir dirigir o Departamento de Pediatria do Hospital Santa Maria. E, portanto, voltei ao Hospital Santa Maria, voltei à minha faculdade inicial. E depois, quando estava aqui a pensar que já ia ficar até à reforma, fui convidada para presidir ao Infarmed e, portanto, é uma vida de SIS. E agora, uma palavra sobre a saúde infantil e a pediatria que eu vivi de 1972 a 2019. E eu sou pediatra
Um dos problemas da pediatria é que vai dos 800 gramas, como aqui este prematuro, até aos 80 quilos. Ou mais. Esta fotografia, aquela muitos conhecem, esta fotografia foi a professora Helena Fonseca que tirou uma vez na urgência pediátrica, onde apareceram este casal, tem 17 anos, por isso é que foi à urgência pediátrica, mas já é barbudo, e que tinham estado na festa da cor no estádio universitário, tinham feito inalação e estavam com dificuldade respiratória. E, portanto, isto é a pediatria que eu digo dos 800 gramas aos 80 quilos. Depois as crianças e as famílias modificaram-se completamente, reparem. A família era assim, ainda em 72, dava-se umas palmadas no rabo e virava-se as crianças assim em cima do joelho para dar as palmadas. Não sei se não seria útil. Isto agora é completamente incorreto, politicamente incorreto. Agora, as famílias são de constituição muito variada, os pais estão centrados na criança e a falta de empatia é notória. Todos têm um computador, isso podem ter a certeza. Agora que falem uns com os outros, eu não tenho a certeza. Os médicos e as enfermarias também eram completamente diferentes. Isto era um congresso de pediatria, encontram alguma mulher? Não, pois não. E as enfermarias eram assim, com as crianças ficavam internadas meses a balançar, o chamado body rocking. As enfermeiras é que eram mulheres. E aqui esta clínica chama-se, esta consulta de ambulatório chama-se Clínica de Moléstias Pediátricas. Acho que já não há moléstias agora. Eu ainda, como presidente do Colégio de Pediatria, fizemos vistorias aos serviços de pediatria todos, do continente e ilhas. Ainda fui a um serviço que estava assim, e na entrada estava uma casinha daquelas de plástico, de brincar, uma casa para as crianças brincarem. Dentro e em cima uma grande trouxa de roupa, cheia de roupa suja. E eu disse, o que é que eu ia com 2 pessoas da ordem, isto é roupa suja, aqui em cima onde as crianças brincam. E a diretora, era uma diretora, chamou a auxiliar e disse, não sei quantas, o que é que está aqui a fazer a trouxa da roupa? E a auxiliar respondeu, doutora, todos os dias está aí a trouxa da roupa, hoje é que está esquisita. Portanto, enfim. Bem, não há dúvida que em Portugal a saúde materna e infantil foi um sucesso. E quando nós comparamos, isto são indicadores do Plano Nacional de Saúde, e obrigada à Isabel Alves, que já não é do Alto Comissariado da Saúde, mas atualiza sempre os gráficos, comparamos Portugal com a Suécia, que é o país da União Europeia que tem os melhores resultados, vemos que a Suécia tem melhorado a mortalidade infantil, mas nós melhoramos desde os anos 70 de forma brutal, sendo que no último ano agravámos um bocadinho e precisamos de perceber quais são as causas. E realmente, quando olhamos para uns artigos do Lancet, este 2014 e depois outro de 2016, sobre a mortalidade abaixo dos 5 anos, nós vemos que Portugal, aqui em azul escuro, está ao nível dos principais países europeus, Estados Unidos e Canadá, Austrália e Nova Zelândia, sendo que os países com pior mortalidade é Angola e Afeganistão. E o que é que dizem estes artigos? Dizem que Portugal está entre os 10 países mais seguros para os recém-nascidos. O que é engraçado é que nós estamos neste grupo de 10, o melhor de todos é o Japão, sendo que estes estão no grupo de 10, mas depois países de alto rendimento, como a Suíça, Canadá e Estados Unidos da América, têm menos progressos do que os outros países, que estes países que estão aqui no top 10. E porquê? Porque, já dizia Michael Porter, muito à frente, foi no ano 2004, 2005, que é preciso perceber o que é o mais valor em saúde, que é a obtenção de ganhos considerando o investimento. É preciso ter visão. E que isto requer visão e investimento a longo prazo, evitando o foco nos custos e resultados imediatos. Quando nós, o que acontece muito agora, somos pressionados por grupos profissionais ou grupos de doentes, acabamos por ter uma decisão, quem decide, uma decisão que não implica nem planeamento, nem visão e investimento a longo prazo, e isso não é bom. E sai caro. E quem foi esta visão? Foi a ministra Leonor Beleza. A mortalidade infantil era um indicador político e ela percebeu que Portugal estava na Europa e tinha que melhorar este indicador. E, portanto, desde o transporte às comissões nacionais, organização, articulação, o ministro Paulo Macedo, inicialmente isenção de taxas moderadoras abaixo dos 12 anos e depois o ministro Paulo Macedo prolongou até aos 18.
Mas obviamente que o país também tinha melhores condições socioeconómicas, as famílias muito mais pequenas e os pais a investirem mais, e mais educação, mais educação, mais educação. Os nossos resultados em saúde dependem da educação que nós tivermos, mais educação. Formação de profissionais e depois os programas nacionais de saúde. E realmente, com as vacinas, os antibióticos, melhor nutrição, houve uma queda da mortalidade e a doença aguda evoluiu muito para a situação crónica, mas este é o cenário da pediatria atual, que é, sobrevivem muito mais crianças, portanto, com deficiência, com necessidades especiais e com doenças crónicas, algumas graves. E foi o que eu encontrei no Hospital Santa Maria em 2011, no Departamento de Pediatria, multidisciplinaridade, e são crianças dos cuidados intensivos do Hospital Santa Maria, tecnologia sofisticada, formação, investigação e o que eu costumo sempre dizer e que a professora Ana Isabel falou, medicina compreensiva da oportunidade e de proximidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos que perceber a criança no seio da família e temos que aproveitar todas as oportunidades para fazer educação para a saúde. Fizemos coisas muito engraçadas no Departamento de Pediatria, mas uma das coisas que fizemos e que também já foi falado foi o Conselho de Jovens, ou seja, jovens com doença crónica, estes jovens que eu pedi licença para trazer as fotografias, que têm todos doenças graves e alguns são transplantados, transplantado rim, transplantado pulmão, reuniam com o Conselho de Administração, está ali um dos Conselhos de Administração, porque são jovens que têm muita experiência de internamento aqui em Santa Maria e, portanto, conhecem as condições do hospital e eles são muito genuínos e, no fundo, ajudaram-nos imenso a melhorar o serviço pelas críticas que fazem. E faziam críticas, traziam uma lista, alguns traziam uma agenda, e críticas muito engraçadas. Só que eu não resistia, antes de entrar no Conselho de Administração, de lhes dizer o que é que eu queria que eles dissessem para eu conseguir... para eu conseguir do Conselho de Administração, mas manobrar é assim, tem que ser. Bem, Dr. Paulo Teixeira Pinto, que está ali sentado atrás, uma vez numa reunião na Babel, eu disse-lhe, preciso de livros para levar para as enfermarias das crianças, mas um carrinho para transportar os livros. E ele, com a sua criatividade, que é fantástica, pegou num berço de madeira antigo, pôs de umas rodas e não vão acreditar, mas isto trava e vira à esquerda e à direita. É fantástico. E depois, em 2017, houve um projeto novo em Vitória, da Fernanda Freitas, que resolveram começar a vir contar histórias às crianças internadas para adormecer e altas figuras vieram cá contar histórias, imaginem bem. Embora o presidente entrava nos quartos, isto eram 10 da noite, e dizia às crianças, não tens sono? Tens sono? Eu não tenho sono nenhum. O que foi realmente muito deseducativo. E o outro problema é que tivemos alguns adolescentes com alto ao meio-dia, e isto eram 10 da noite, e que disseram, não saímos daqui enquanto não fizemos uma selfie. Portanto, foi um dia complicado. E isto leva-me a fazer aqui um parênteses sobre adolescentes, que é a minha paixão, talvez por causa dos meus netos. Esta fotografia tem aqui alguns adolescentes que agora são adultos presentes na sala, não é dos anos 72, mas é dos anos 80. Isto são os adolescentes na altura, isto são os adolescentes agora. Cada um tem o seu telemóvel, alguns devem ter 2 telemóveis. A minha paixão pela adolescência é de tal maneira que escrevi um livro para os pais e para os avós, chamado Adolescentes, e que começa com uma frase que me disse uma vez um adolescente: a adolescência é a fase em que os pais se tornam difíceis. E eu tenho que concordar. E, portanto, pensem bem, pais e avós, que não são os adolescentes que se tornam difíceis, são os pais que se tornam difíceis. E realmente a adolescência, dizem que é a existência da adolescência que dá superioridade à espécie humana. Eu ouvi já hoje de manhã uma conferência do professor Sobrinho Simões que diz que nós comermos animais é que nos deu superioridade, mas parece que a adolescência também. Reparem, não há nenhum mamífero que tenha adolescência, não é? Nasce, cresce, chega à idade adulta sem interrupção, o crescimento. E nós temos 2 fases de crescimento. O Stanley Hall, que é considerado o pai da adolescência, por assim dizer, foi quem primeiro começou a falar na adolescência, diz que é um rebirth, que é nascer outra vez, visto que vai formar-se uma pessoa, um adulto completamente diferente. Tem 2 fases, há quem diga 3, dos 10 aos 14 anos com o crescimento rápido, ficam assim, coitados, nada serve, e depois a fase de estabilidade, mas mesmo nesta fase de estabilidade há uma situação que eles não gostam nada, e eu também tenho muita pena, que é o acne juvenil. E o que é que acontece com estes cérebros, que explica o que é o adolescente? O Jay Guide
começou nos anos 2000, no princípio do século XXI, a fazer ressonâncias magnéticas funcionais a adolescentes. Ele começou com 147 adolescentes e de 2 em 2 anos fazia ressonâncias magnéticas funcionais, para chegar à conclusão que aos 6 anos 95% do cérebro está completo, mas antes da puberdade há um período de reconfiguração. Com o aumento do volume e do número das sinapses, portanto, para quem não é médico, das ligações entre as células nervosas, seguido por extensa perda e mielinização. Primeiro problema aqui, esta perda, portanto, quando entram na puberdade, as ligações entre as células nervosas são o dobro do adulto e, portanto, eles vão ter que perder metade. Mas o que acontece é que esta perda faz-se em áreas diferentes conforme o ambiente que o adolescente tem. Se é um adolescente institucionalizado, um adolescente de uma família, se é um adolescente que gosta da escola, se quer estudar, se já está a trabalhar, etc. Isto é muito importante. Nós achamos que os 2 ou 3 primeiros anos são muito condicionantes para as crianças, mas a adolescência ainda é mais condicionante. Por outro lado, a mielinização faz-se de trás para a frente. E, portanto, o córtex pré-frontal é o último a ser mielinizado. Vejam aqui que isto é idades, 5 anos, 20 anos, e, portanto, vai havendo mielinização, aqui é azulinho, e o córtex pré-frontal. Ora, o córtex pré-frontal tem função de controle dos impulsos. Ou seja, faz-nos pensar antes de agir. E por isso é que os adolescentes não conseguem controlar os impulsos e agem antes de pensar. E, portanto, têm estas loucuras de fazer parkour ou balconing, embora o Jay Guide, que continuou os seus estudos e agora já foi estudando até aos 20, 24, já vai nos 30, achando que continua a haver reconfiguração cerebral, deve chegar aos 70 ou 80. Mas ele diz que este mismatch na maturação do cérebro leva a que o adolescente fica, obviamente, com um comportamento de risco aumentado, mas também lhe permite uma adaptabilidade e uma alteração cognitiva que o faz crescer e ficar adulto. Um adolescente que é completamente, como é que eu ia dizer, que não é como este aqui, que bate com a porta. Se não bater com a porta, se não tiver overreaction, se não rolar os olhos para cima, se não for mal criado, não vai chegar a adulto da mesma forma. E depois, se não for provocador, como este aqui, também é a mesma coisa. Agora, há aqui um problema que é, os adolescentes, alguns fumam e outros bebem. E este estudo da Science, 2015, fez um estudo em ratos adolescentes, que às 4 semanas corresponde ao adolescente humano, e na água do bebedouro punham álcool. O que é que chegaram à conclusão? Que quando o ratinho está sozinho, bebe a mesma quantidade que um rato adulto. Mas quando está em grupo de 3, os machos bebem 2 vezes mais e as fêmeas 3 vezes mais. Isto é assustador, porque eles andam sempre em grupo. Bem, nós já consolidámos os resultados da infância, temos que investir na adolescência. Realmente eles são mais saudáveis, mas como eu já disse, têm riscos. Margarida Gaspar de Matos, em Portugal, costuma fazer uns estudos de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, não, de 4 em 4, de 4 em 4, este é 2010, este é 2018. De 4 em 4 anos, que é um estudo da Organização Mundial de Saúde, que se chama Health Behavior School Children, em que ficamos nos países da Organização Mundial de Saúde, Europa, a conhecer e poder comparar o perfil dos adolescentes. No 2010, no Wave 2010, nós tínhamos perguntas especiais em relação à doença crónica, não sabíamos qual era a percentagem de adolescentes com doença crónica em Portugal, e depois publicámos isto, eu estou aqui como autora também, em 2013, e verificámos que 19% têm uma situação crónica, o que pode significar também miopia, etc., mas doença crónica, 88% daqueles 19%, o que significa à volta de 15%, o que é um valor europeu e até mundial. Agora, neste último 2018, a Margarida Gaspar de Matos, o que é que nós... Quer dizer, isto é um inquérito com imensas perguntas, mas quando se pergunta aos adolescentes se têm dificuldades com a escola e com os trabalhos da escola, vejam que 87% responde que a matéria é demasiada, ou que é aborrecida, ou que é difícil, ou que é um stress, ou que... aqui há uns que respondem não tenho dificuldades, estou muito satisfeito, ou que é inútil, ou que sente muita pressão dos pais para ter boas notas, ou que o ambiente da escola tem problemas. Eu sei que nós vivemos numa sociedade em que todos os dias vemos a toda a hora na televisão toda a gente a queixar-se de tudo.
Mas nós temos que pensar nos nossos jovens e ouvi-los. E realmente podem crer que às vezes faço revisões para testes com eles e a matéria deles é muito aborrecida. E acho que não serve nada futuramente, para nada. E há programas, e este é o exemplo da Irlanda, programas para adolescentes e jovens, programa de saúde, só que este programa de saúde, que é 2014-2020, tem como pilares educação, antes da saúde, saúde e emprego. Ou seja, nós estamos a exigir, com aquela matéria demasiado aborrecida, não sei o que é na fora e que outras coisas, estamos a exigir que eles entrem na faculdade, estamos a fazer uma pressão enorme, como eles dizem, e depois ouvem todos os dias que não há emprego para gente jovem, pelo menos emprego diferenciado. O que é isto? Não chega a fazer planos da saúde. Nós temos que fazer planos de saúde, educação e emprego. E assim chegamos às políticas de saúde. E ao Alto Comissariado da Saúde. Portanto, eu cheguei ao Alto Comissariado da Saúde sem saber nada de praticamente políticas de saúde, e o Alto Comissariado da Saúde, criado no prazo de 2016-2017, saiu em 2017, dizia que era o órgão de planeamento estratégico, de avaliação, coordenação das outras instituições, elaboração, acompanhamento e avaliação do Plano Nacional de Saúde e relações internacionais, bilaterais, Organização Mundial de Saúde, cooperação com os países de língua africana. E, portanto, isto era um mundo, e foi um mundo de aprendizagem. Não há dúvida que isto era uma função trigonométrica. Eu não disse, mas as funções, a trigonometria estuda, o exemplo, o paradigma é o triângulo retângulo, estuda as relações dos ângulos com os segmentos de reta associados a esses ângulos. E é o que nós precisamos de fazer, é estudar e planear e perceber o que é que está associado para podermos planear como deve ser. E reparem, realmente, eu há bocado mostrei o gráfico da taxa de mortalidade, agora mostro a de esperança de vida, também com o que todos conhecem, mas nós, no Alto Comissariado, e o Alto Comissariado eu não disse aqui, mas era responsável também pelas 4 coordenações principais, nomeadamente as cardiovasculares, e eu considero que esta foi uma política by the book, como deve ser, exemplar. Nós percebemos que, porque fazia-se estes gráficos e fazia-se por regiões, e percebemos, fazia-se e faz-se, e percebemos que, por exemplo, em relação à mortalidade por infarto agudo do miocárdio abaixo dos 65 anos, isto nesta agora nós consideramos morte evitável abaixo dos 70 e não dos 65, que estão aqui as várias regiões, mas que o Algarve, que está aqui a verde, era o que tinha os piores indicadores. E está aqui a azul escuro, portanto, esta zona azul escuro tinha os piores indicadores, os piores resultados em relação a este indicador. E quando fomos estudar o problema, percebemos que a morte era pré-hospitalar. As pessoas sentiam a dor no peito e não tinham tempo de chegar ao hospital. Ou então chamavam, ou não tinham ideia, ou chamavam a ambulância não sabia para que hospital era, levava para aquele dizia para o outro não tinha unidade coronária e assim por diante. E, portanto, fez-se uma rede, equipou-se urgências básicas, etc., ligadas ao CODU, equipou-se de ambulâncias, helicóptero, via verde e fez-se capacitação do cidadão. Eu tenho a dizer que nós ficámos muito orgulhosos com esta campanha, aqui o Rui de Carvalho a dizer quais são os sinais de infarto, e estávamos nós muito orgulhosos, ou eu muito orgulhosa, quando alguém me telefona a dizer, olha, estão a falar da campanha na TVI, no telejornal da TVI, liga para lá. Eu ligo, era a Manuela Moura Guedes, e a Manuela Moura Guedes estava a dizer, isto foi não sei o quê, uma campanha fantástica, assim que deve ser, não sei o quê, e eu já estava a babar-me, quando ela diz, não serve de nada. E então porquê? Porque nessa altura, foi uma altura que o INEM mudou o sistema telefónico e as chamadas caíam, não sei se lembram. E então ela disse, não serve de nada, porque se ligarem para o 112, a probabilidade da chamada cair é enorme. Ou seja, ela estragou estragou a campanha. Bem, nós já tínhamos percebido que os desafios para o século XXI é que a doença só não interessa, interessa o bem-estar, ou seja, não interessa a ausência da doença, que no século XX nós centrávamos no hospital e agora temos que nos centrar na promoção e prevenção e que temos uma pressão económica enorme. E, portanto, os desafios, o envelhecimento, a doença crónica, a doença inesperada, epidemias, catástrofes, toda a inovação e o perfil do utilizador que felizmente se alterou e as pessoas agora são muito menos assimétricas em relação aos profissionais de saúde, já foram ao Google, já foram à internet. E realmente a Organização Mundial de Saúde, ao redefinir a saúde, diz que a aptidão de cada cidadão
para se adaptar e gerir os desafios físicos, sociais e emocionais. Isto é muito importante, porque eu posso não ter doença nenhuma e não me sentir bem-estar, e posso ter doença crónica e até estar bem controlada e sentir bem-estar. Porque o bem-estar é um estado dinâmico que exige uma compreensão objetiva e uma subjetiva, esse é que é o problema. E como é que se mede? Tem muitas dimensões, e o que é engraçado, e por isso pus aqui este slide, é que, por exemplo, na educação, uma dimensão, um indicador, quando nós fizemos um indicador para o novo Plano Nacional de Saúde, um indicador é, por exemplo, a percentagem de abstenções nas eleições autárquicas. Porque se há muito pouca gente a votar, significa que as pessoas não percebem qual é a importância de votar e portanto, não têm literacia na educação suficiente. A saúde também se vai ressentir disso. Mas, por exemplo, na estrutura familiar, o indicador da Unicef e da OCDE é muito engraçado. É, por exemplo, quem tem menos de 10 livros em casa, agora isto vai ter que ser mudado, porque ninguém tem livros, tem o Kindle ou sei lá, outra coisa qualquer. Mas outro indicador muito engraçado é perguntar aos filhos qual é a percentagem, o indicador é qual é a percentagem das crianças e adolescentes que dizem que acham que os pais têm tempo para os ouvir. E a percentagem é baixa. E assim, já havia um Plano Nacional de Saúde, ainda feito pelo professor Pereira Miguel, e nós elaborámos, este foi depois terminado pela Direção-Geral de Saúde, e que agora está com extensão a 2020, e vejam que os eixos estratégicos, fizemos o perfil de saúde da população e dos recursos, e vejam que os eixos estratégicos é a equidade e acesso, qualidade, cidadania e políticas saudáveis, no sentido de que a saúde tem que estar em todas as políticas. Eu trago aqui o Dona Bedian e a morte evitável da Ellen Nolte, porquê? Porque percebem que nós em Portugal temos imensos indicadores, sabemos tudo de resultados e de estruturais. Estruturais não sabemos quantos hospitais, quantos médicos, quantos enfermeiros, falta ou não falta. Resultados também, sabemos as mortalidades, os resultados. Até indicadores de processo. O que é que são os indicadores de processo? É como é que nós chegamos àqueles resultados. Até podemos ter médicos e enfermeiros a mais, ou a menos, não sei. Depende, porque se nós não nos debruçarmos sobre o processo, nós vamos ter resultados sim, mas se calhar com desperdício e estruturas a mais, ou a menos. Mas, por outro lado, não vale a pena desenvolver políticas de saúde para a mortalidade que não é evitável. Nós temos que nos focar na evitável, nos anos de vida potencial perdidos, que é um conceito da Organização Mundial de Saúde, da Ellen Nolte e do Martin McKee. E vejam que em 2017, estas são as 10 causas de mortalidade evitável, sensível à prevenção primária aos cuidados de saúde. Se nós tivermos prevenção como deve ser e cuidados de saúde, vamos evitar aqui mortes. Mas o que eu queria chamar a atenção é que em 2009, azul está o ranking de 2017, e vejam que a doença isquémica do coração estava em 9º lugar e agora está em 2º, professor Fausto Pinto. Ou o tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão estava em 4º, está em 3º, ou as doenças cerebrovasculares, o 8º está em 5º, ou o tumor maligno do colo dos retianos, que estava em 10º e agora está em 7º. Portanto, ainda há muito trabalho a fazer. E quando nós vamos ver o consumo de álcool na população residente, com 15 anos e mais, o consumo regular tem diminuído, mas vejam que, apesar de tudo, a Suécia está bastante mais abaixo. E o problema é o tabaco. O tabaco também tem diminuído em todas as regiões. Reparem, em azul está 2014, 2004 está amarelo e, portanto, tem diminuído em todas as regiões, embora nas ilhas ainda continue bastante alto. Mas o problema é que tem aumentado as fumadoras do sexo feminino. Entre os 15 e os 24 anos, entre estes planos nacionais, inquéritos nacionais de saúde, aumentaram 40%. E o que nós vemos à entrada dos edifícios são raparigas jovens a fumar. E, portanto, é preciso fazer qualquer coisa. Pelo menos dizer-lhes que vão ficar cheias de rugas. Pode ser que assim não fumem. E isto é um problema de saúde pública, porque nós sabemos que o tabaco é uma causa de restrição de crescimento intrauterino, e que quando as crianças nascem com menos de 2,5 kg de termo, e vejam que aqui também a Suécia tem mantido estável à volta dos 4,2%, e Portugal está sempre a aumentar, estes adultos, porque estas crianças vão nascer muito pequenas, e não são prematuros, são de termo, estas crianças vão ter mais tarde diabetes, doença isquémica coronária, hipertensão arterial e obesidade.
E, portanto, isto é um problema de saúde pública, eu não vos vou explicar a fisiopatologia, não vale a pena, mas é só para verem que eu explico muito bem a fisiopatologia, mas dizer que os fatores maternos é a idade, cada vez que têm filhos mais tarde, o tabagismo e depois os outros que já falámos. Bem, mas de 72 a 2019 eu fui mãe e fui avó. E, portanto, não fui mãe, mas agora as filhas já estão crescidinhas aqui. Em 2001 eu já tinha 2 netos, eu não tenho fotografias dos genros, mas os genros são fantásticos, desculpem lá. E excelentes pais. Em 2001 eu tinha 2 netos, o Diogo e a Teresa, que vão entrar este ano para a faculdade. Em 2010 eu já tinha 7 netos. Nós aqui estamos um bocadinho a cultivar, enfim, a parte feminina, como veem, está aqui a minha mãe. Em 2016 eles tinham crescido e em 2019 vão-se embora num instantinho, porque este é na neve este ano e de repente foi aqui uma coisa terrível para tirar a fotografia porque eles já estavam todos a ir embora. E esse é o problema, mas ainda bem, porque assim ficam adultos. E, exatamente, nós queremos saber que jovens é que temos aqui com problemas da baixa natalidade em Portugal. Fizemos um estudo em todas as faculdades, não só de medicina, todas as faculdades. As faculdades da área da saúde eram 40%, mas depois das outras áreas técnica e humanidades 30% cada uma, e, portanto, responderam 3.585 universitários e perguntámos várias coisas. Isto foi feito online, foi divulgado pelas associações de estudantes, e são fantásticas as associações de estudantes, e realmente perguntámos uma série de coisas, que eles estão grandes, estão inclusivamente com uma diferenciação e uma literacia fantástica, mas depois nós perguntávamos se pensavam em ter filhos, e 84% diziam que tinham o projeto de ter filhos, mas só 70% é que tinham um projeto de casar ou viver em união de facto, e os outros tinham um projeto de ter filhos, ter uma família monoparental. É esquisito, porque eles tinham entre os 17 e os 24 anos. Nós achamos que aos 17 anos toda a gente quer casar e ter filhos. Mas o pior de tudo foi quando perguntávamos razões para ter filhos e razões para não ter filhos. E quando nós perguntámos qual é a condicionante mais importante na probabilidade de ter filhos, as raparigas respondiam segurança financeira na saúde e educação. Concordamos todos. E os rapazes? A parceira teve vontade. Como é que o mundo evolui assim? Enfim. Bem, uma palavra sobre inovação e tecnologia. Nós temos tudo agora, impressão 3D, medicina personalizada, inteligência artificial, robótica, mas ainda há bocado dei boleia ao professor Manuel Sobrinho Simões, estivemos na entrega do prémio João Lobo Antunes, e vínhamos a falar que é assim, até porque foi a conferência dele, foi sobre envelhecimento e longevidade. Há realmente a inovação é responsável por 70% da longevidade realmente do aumento da esperança de vida. Mas nós não estamos a pensar no problema de forma global. O que é que me interessa ter mais 20 anos de vida se eu vou acabar sem ver, sem ouvir e com um robô a fazer-me companhia? E, portanto, temos que olhar para o envelhecimento, sim senhor, é devido aos progressos da medicina. É uma conquista fantástica, mas como é que nós queremos envelhecer? Se é para isto, mais vale não viver mais 20 anos. Agora, realmente, e no Infarmed, e como presidente do Infarmed, tenho visto que a inovação é todos os dias. E, portanto, o trabalho é muito. Este é, enfim, o medicamento talvez mais inovador que nós temos lidado nos últimos meses. Tratamento com células, com CAR T-cells, para a leucemia linfoblástica aguda e linfoma difuso de grandes células B. Agora, e isto é já terapêutica personalizada no sentido em que se tira sangue ao doente, são tratadas os linfócitos T, vai para modificação genética nos Estados Unidos e depois volta a ser introduzido no doente. E o futuro passa por aqui. Agora, reparem numa coisa, nós temos que olhar para a inovação monitorizando a efetividade, porque os ensaios clínicos têm os problemas que têm os ensaios clínicos e por vezes ficamos deslumbrados com os ensaios clínicos, mas depois nós percebemos que realmente os cancros que respondem, entre aspas, às drogas imunológicas entre 2014 e 2018 houve aqui uma enorme inovação, mas depois a resposta in vivo da pessoa com cancro
aos medicamentos imunológicos é assim e não assim. E, portanto, quando nós recebemos às vezes e-mails de doentes que dizem assim, o meu médico disse que se o Infarmed aprovasse esse medicamento é o Ferrari dos medicamentos para a minha situação. Os médicos dizem coisas terríveis, mas não foram treinados para deixar os doentes morrer, foram treinados para salvar vidas. Agora, a terapia génica é fabulosa. Vejam este exemplo, foi pouco antes, talvez uns meses antes de eu sair de Santa Maria, o Duarte, 15 anos, 10º ano, um excelente estudante, surfista, saudável, e começa a ter uma perda súbita de visão. Não tinha história familiar, o primeiro diagnóstico que se pôs foi ter um tumor cerebral, mas não, ele tinha... E, portanto, esta era a visão do Duarte, o Duarte via lindamente e começou a ver assim, e foi feito o diagnóstico de neuropatia óptica hereditária de Leber. E nós tivemos que dizer ao Duarte, de 15 anos, surfista, que ele ia ficar completamente cego e que não havia terapêutica nenhuma. Só que em 2018, o prémio Visão Champalimau foi para a primeira terapia génica com sucesso na cura de uma doença hereditária, e foi esta. E, portanto, 2 anos depois, nós podemos dizer ao Duarte que já há uma terapia. E isto realmente, nada é igual a esta inovação. E é isto que nos faz ter esperança. A medicina personalizada, já falei um bocadinho, tem havido, eu estive nestas reuniões como vice-presidente da Federação Europeia das Academias de Medicina, em Basel, em Geneve, e estava lá a moderar uma mesa e o meu colega que estava a moderar a mesa pergunta-me assim, você tem ações da Illumina? E eu, mas o que é Illumina? A Illumina é uma empresa que agora faz sequenciação genética em 24 horas e toda a gente tem ações e está a subir loucamente. E realmente a loucura pelos testes genéticos tem aumentado. Vejam que isto é em milhões e realmente 2017 foi o ano em que houve maior aumento, com as pessoas todas a quererem saber, não é? A Angelina Jolie e outros a quererem saber se tem risco para isto ou para aquilo. E no fundo o que nós somos, e quando chegamos aos 70 ou aos 80, nós somos o resultado realmente dos nossos genes, mas somos o resultado do ambiente, somos o resultado de tanta coisa que não vale a pena fazer esta sequenciação só por fazer. Até porque isto tem riscos, vejam. A identificação do risco genético pode mostrar-nos uma mutação que depois não está correlacionada com o fenotipo, que é o nosso aspecto, pelos tais modificadores. O screening neonatal discute-se do ponto de vista ético se deve fazer quando nós, para a maior parte das doenças agora, não temos nada a oferecer. E, portanto, se calhar devíamos focar no hipotiroidismo e na fenilcetonúria, como antigamente. E depois o grande problema que é ter testes genéticos, e o que se chama medicina intensiva genómica, que é nos cuidados intensivos nós sabermos, através da sequenciação DNA, se aquele doente responde, tem alterações, tem dismorfismos e, portanto, responde pior à hipóxia ou à ventilação ou uma terapêutica, etc. E, portanto, isso nos leva a decidir, não vamos tratar mais porque ele tem um dismorfismo, ou vamos tratar porque ele não tem um dismorfismo. E isto põe-nos o problema da ética. E com a ética eu vou já rapidamente acabar e cumprir o meu tempo. A bioética passou da relação médico-doente para outras áreas. E não esquecer a responsabilidade coletiva e não esquecer a saúde pública. E temos que olhar para isso. Mas também não esquecer a relação médico-doente. Hoje o João fazia 75 anos, estamos aqui a fazer-lhe homenagem. E há 5 anos, exatamente a esta hora, deu aqui a sua última aula. E eu já li tanta coisa dele, mas o que ele diz que melhor define a humanidade do médico não é só a proximidade, é a proximidade, não entendida como físico presencial, mas o que está expresso numa das mais belas definições de arte de tratar, uma confiança que procura livremente uma consciência. E, portanto, nós fizemos aqui uma disciplina chamada Medicina Narrativa, Narrativa da Doença, em que os alunos, era uma disciplina optativa, tinham que fazer um relatório sem patologia, mas a descrever o sofrimento que tinham visto na urgência. E foi realmente interessantíssimo. E, portanto, como pediatra, eu digo, o Michael Porter, quando ele diz que é preciso investir a longo prazo, isso é o paradigma da saúde da criança e do adolescente. Visão e investimento a longo prazo, e se nós tivermos visão e investimento a longo prazo nas políticas de saúde para os adolescentes e para as crianças, nós vamos ter aqui um investimento e mais valor, com certeza. Há muitos anos, em Cambridge, eu encontrei este azulejo que dizia, para ser chefe,
A mulher tem de pensar como um homem, trabalhar como um cavalo, portar-se como uma senhora e tratar de si como uma adolescente. Desculpem, ao fim de 48 anos eu fiz aqui uma modificação. Muito obrigada. Deixe-me entregar-lhe a nossa medalha da faculdade da placa combativa desta comemoração. Muito obrigada. Portanto, com isto confiro a placa da nossa faculdade pela última eleição da professora. Os parabéns. Muito obrigada.